Olá, aventureiros! Bem-vindo ao seu podcast da Ordem dos Contos Errantes. Eu sou o Gui Maciel e... O que é aquele item brilhando ali atrás do arbusto, hein? Olá, galera! Olá! Eu sou o Maiklins e, cara, não existe mestre mais sádico do que o inventor disso aqui tudo. Saudação ao Gary Gygax. Boa noite, pessoas. Eu sou o Luigi, conhecido como Mestre Sádico, embora eu não me veja tão sádico. Eles me chamam de sádico, mas... os dados matam, não sou eu. Gente, o louco não percebe essa loucura, hein? Você apenas conduz, né? Nossa, vocês estão só queimando meu filme, gente. Não, mas olha só, vou concordar com uma coisa com você, hein? Normalmente não é o mestre que mata o jogador, normalmente é o jogador que mata o personagem. E hoje é a nossa segunda parte do nosso querido Sabedoria Sádica. A gente falou do nosso primeiro episódio sobre as falsas aparências e a gente tá aqui nessa parte 2 com o nosso querido mestre Luigi. Olá, boa noite. E antes de mais nada, já vou te pedir para seguir o nosso podcast no Spotify, nos seguir nas redes sociais, @contoserrantes, e venha fazer parte dessa ordem. Inclusive, aqui na descrição você pode ver o nosso e-mail. Pode mandar comentário, se você ficou com Pode falar que dúvida. A gente tá errando regra? Pode falar. Pode, que a gente ainda vai fazer um quadro especialmente para você. Dúvidas, sugestões, ameaças de morte, pode mandar. Pode mandar. Ameaça de morte, assim, galera. Então, mantendo a amizade, né? Não precisa mandar uma vespa assassina pra casa do outro. Nossa senhora, às vezes o assassino é tenso, velho, pelo amor de Deus. Então, né? Falando aqui do pique-esconde com o dragão. Por qual motivo? Muita gente lembra que o dragão tem a presença aterradora, só que vejo que muitos mestres eles acham que o jogador tem que ver o dragão. Não é assim que funciona na verdade. O efeito mesmo fala que o alvo tem que estar ciente que o dragão está próximo. Em nenhum momento falou que ele tem que ver o dragão. Essa é uma das partes que eu achei mais interessante. Você pode ter um dragão sádico, olha só, novidade. Você pode ter um dragão que brinca com suas vítimas, se escondendo delas. Porque você pode reparar que no Manual dos Monstros, o dragão tem furtividade. Aquele bicho gigantesco, aquele lagarto de 30 metros, dependendo se for colossal, ele tem furtividade. Então nada impede ele de ficar no covil dele, se escondendo. Sei lá, se ele for um dragão vermelho, ele deixa tipo uma poça d'água pra ele jogar fogo, fazer fumaça e atrapalhar a visão dos jogadores. Vão ver só a caldinha passando, você pode mandar rolar o teste de medo. Ai, cara, o Luigi me fez pensar uma coisa aqui agora. Tipo assim, você bota furtividade altíssima num largato de 30 metros, né? Tal. Mano, deve ser aquela coisa assim, tipo, o revisor pega e fala assim, cara, isso aqui tá errado, que furtividade é essa aqui, mano? Um bicho desse tamanho e tal. O cara, velho, é um dragão, mano. O que ele quiser ter, ele tem. Dragão ninja. Não, e se eu vou pensar, embora o dragão seja orgulhoso, ele tem furtividade. Ele tem a presença aterradora que não tem que ser visto, tem só que saber que ele tá por perto. Aí você ainda pega que ele tem visão no escuro a 36 metros. A maioria dos jogadores vai ter a 18 metros, ele vai ver o dobro, então vai ver antes que os jogadores cheguem. Ele também tem o sentido cego, não sei em inglês se ficou Tremor Sense, acho que é Blind Sense em inglês, né? Blind Sense. Até 9 metros, então não interessa se tiver neblina, área de escuridão. A 9 metros do dragão, ele tá te vendo e você não. Então, basicamente, o dragão deveria aproveitar muito desse esconderijo, acertar o pessoal que não tá vendo ele com vantagem e ser atacado com desvantagem. Sejamos sinceros, todo mundo pensa quando fala lutar contra um dragão, o clássico batalha campal, lugar aberto, dragão voando, jogando fogo. Mas se for nível mais baixo, você pode fazer um dragão mais esperto.
que ele vai se esconder, acertar fisicamente e correr daquele ataque, corre, sabe? É muito interessante, né, cara? Tipo, você tentar pensar o monstro, o inimigo, de acordo com a mentalidade, assim, e o nível de inteligência que ele tem. Então, Sim. isso que você traz cara, é difícil você pensar que uma criatura que ela dificilmente ela se só teria medo de você, né? Ela, assim, um dragão, falando a nível de cenário Dungeons and Dragons, você sempre vai ter aquela perspectiva de que ele se acha superior a qualquer inimigo que ele tem ali. E assim, uma coisa legal é de você pensar isso dentro das características que a gente vai falando de D&D, dentro das características que são dadas aí para os dragões e suas variações, suas diferenças. Isso que você está falando, por exemplo, encaixaria muito bem, cara, com um dragão negro ou então com um dragão verde, né? Tipo, eles têm a premissa de que o combate não é a opção direta, né? Talvez o orgulho de um dragão vermelho, se ele tiver ali na party contra, né, um paladino muito renomado e tal, e aí o orgulho dele de ser o campeão, o rei do combate e tal, até o traísse nessa estratégia. Mas um dragão tipo verde ou um dragão negro, cara, sem dúvidas eles iam usar tipo toda a sua inteligência voltada contra os jogadores e assim, né, inteligência, correr para como vários e vários filmes já nos ensinaram, né? Tipo, correr para cima de quem tá na defesa aí com lanças na mão é muito interessante, né? Anota aí, Jaime Lannister. E também uma coisa interessante, você não vendo o dragão, você não vai ter uma característica primária na luta contra o dragão, que é saber de que cor aquele dragão é. Porque muitas vezes isso é essencial para brigar contra um dragão. O dragão vermelho, você vê, ele é vermelho, a gente tem que se preparar para tomar dano de fogo, tem que causar dano de gelo nele. Os jogadores já sabem isso. E agora, e um dragão que você não tá vendo? Ele só ataca vocês no meio da neblina ou no escuro e vocês não sabem que cor ele é. Como é que funcionaria? Isso aí é interessante também, porque você já puxa uma outra característica, né, cara? Se você consegue usar isso aí, né, tipo, de uma forma inteligente contra os seus jogadores, sem revelar para eles como que esse dragão se comporta, ou assim, não como ele se comporta, mas que tipo que ele é e tal, vai fazer com que os jogadores prestem muita atenção no cenário, na localização, nos detalhes, para eles tentar entender, né? Se o dragão estiver lutando no covil dele, então, quantos dos seus jogadores sabem qual que é o dragão do pântano? Sem você mencionar a cor, né? Tipo, sem você entregar, quantos deles sabem qual é o dragão do pântano? Eles estão no meio de um deserto, qual que é o dragão mais provável? Será que é o vermelho? Será que é o azul? Será que é um verde? Então, assim, essa característica é legal, mas fazer esse jogo, né? Tipo, você apresenta para eles as marcas, mas não dá para eles a referência de qual cor, assim, não associa diretamente qual o inimigo. Aí você vai trabalhar na mente deles e tal. Isso é uma questão interessante. Sem lembrar que pensando mais ou menos como o Luigi, dentro de um sadismo e tudo mais, e falando de falsas aparências, um mundo de fantasia, onde a limitação é a sua criatividade, nada impede que um dragão azul, fugindo de alguns aventureiros já de nível alto e tal, para se refugiar, tomou o covil de um dragão negro. E aí todas as características vão demonstrando ali um lar meio que de um dragão negro, talvez abandonado, né? As características ali do ambiente já começam a deixar o local, mas ainda assim tem muito aspecto de um covil de um dragão negro. A galera chega lá e se depara com uma carga elétrica muito grande. Surpreenda seus jogadores. Esse é o lema do Luigi.
Se não, pensa um dragão que é tão filho da mãe que, tipo, ele se pinta, sei lá, de outra cor. Nossa, me veio uma imagem muito errada agora na cabeça. Aquele cara no carnaval que ele se pintou de verde pra fingir que era o Hulk. Que trem zoado, assim. Dragão pintado de verde. Cara, imagina, velho, um dragão que você pega pra ele a habilidade de ser um conjurador e a magia favorita dele é Disguise Self, saca? Aí ele, tipo, ele só pode ele não pode alterar muito da aparência dele. O que ele faz? Ah, não, ele é um dragão negro, mas quando você chega lá, ele tá um dragão vermelho na sua frente, sabe? O mago já, tipo, mago já prepara a ação para poder absorver elemento, né? E, tipo, já prepara para absorver fogo e pá, toma um ácido na cara. E assim, Michael, você acredita que se você só mudar a cor de um dragão, tem um jogador que eu conheço que ainda vai reconhecer qual dragão ele é de verdade? Porque eles... Tipo assim, o Bruno, ele lembra que o dragão azul tem um chifre maior na frente do focinho, o dragão preto ele tem os chifres encurvados para frente. Ele decorou, cara, a formação dos chifres, o jeito que é a maxilar, a boca, todas as coisas do dragão, ele decorou. Também ele tinha o Draconomicon, ele lia à vontade como é que eram os dragões. Ah, não, mas isso aí eu imagino. Eu lembro de uma vez que eu narrei aqui em casa, uma mesa que ele tava, e eu tava usando um dragão de sombras. Vocês estavam no abismo, se eu não me engano. Acho que era no abismo que vocês estavam. E eu tava usando um dragão de sombras na época. E aí eu lembro que ele me pediu a descrição do dragão e eu dei a descrição. Era um dragão vermelho e tinha sido corrompido, né? E aí, tipo, quando eu dei a descrição, eu peguei e falei assim, agora eu te peguei, porque ele é um dragão de sombras, né? Então ele é mais, tipo, enegrecido. Mas as fisionomias é um dragão vermelho. E aí ele já virou, assim, ele tinha tava jogando com um paladino, velho. Aí ele já virou, assim, ele já virou pro mago do Luigi, assim, e falou assim, eu acredito que é um dragão de sombras e que na vida ele era vermelho. Falei, vai tomar. Eu te falei, ele decorou os dragões, o Bruno. Você não engana ele, velho. Eu já tentei. Ai, cara. Pois é, né? Falsas aparências, mas tem limite. Tem jogador que, sei lá, cara, decoraram o manual dos monstros e você pode só torcer pra esse azar no dado. Mas fala aí, Luigi. Enfrentou muito dragão? Eu, como jogador? Jogador, claro. Cara, já me aconteceu de matar dragão no soco em Tormenta. Não vamos entrar nesse assunto, cara. Não, e engraçado que eu tava falando pra esse amigo meu que tava narrando, não, cara, a Tormenta é quebrado. Não é. Aí eu fiz um clérigo tão quebrado que foi dar o golpe final no dragão, eu dei no soco, domínio da força. Eu sou no meu nível na minha força. Eu era nível 15, então você já imagina o dano que foi um socão, né, Michaelis? Cara, eu acho que você não pode falar de Tormenta sem ter o Aleph aqui pra gente fazer o contraponto, Luigi. É verdade. Ele dá razão que o sistema é quebrado. Ele gosta do sistema por causa disso. Tá certo, mas assim, a gente não pode falar muita coisa, porque no Rollmaster, que é o sistema, né, que tipo, tem toda uma questão de estrutura ali, de simulação e não sei o que mais, um amigo nosso, o André, conhece um cara que matou um dragão com a adaga. Isso aí também no cenário, um sistema igual o Rollmaster, que é mais... tendo de ser mais realista, é meio difícil, vamos dizer assim, né? Mas você vai cruzando aquelas tabelas lá, cara, uma hora você acha algo absurdo, né? É possível. Então, pois é, cara, mas essa é uma curiosidade interessante. Tá certo que eu jogo bem pouco, né? Tipo, mais narro do que jogo. Mas eu nunca enfrentei um dragão. Eu já controlei. Sério. Eu já controlei ao todo. Em combate, eu acho que eu já controlei. Eu controlei dragões umas 7 ou 8 vezes. Um pouco, cara. Eu quase não uso dragões. Eu fiquei pensando nisso agora. E eu controlei umas 7 ou 8 vezes.
E eu tenho um dado, eu achei interessante puxar esse dado aqui, Luiz, por uma curiosidade. Das 7 vezes, foram 7, cara, 7 vezes. Das 7 vezes que eu controlei o dragão, 4 vezes ele saiu vivo, 3 vezes a galera matou ele. As 3 vezes que a galera matou ele, você estava na mesa. Experiência, né? Olha só. Pois é, acabei de ver isso aqui. Eu tenho que dar um dragão pro Strade pra me mandar essa história. Aquele dragão das sombras, eu fiquei com dó dele, velho. Porque com o Bruno na mesa, aquele dragão já podia marcar o X assim em cima da ficha dele. Continuando nas falsas aparências, Luigi, que ideia é essa de metamorfos se passando por jogadores? Antes do Luigi falar, eu quero dizer que ele já tinha comentado isso comigo há um bom tempo. E, cara, eu usei, velho. Mano, foi uma petequeira, cara. Foi um negócio de louco. Depois que ele falar, eu conto a experiência. Eu tava presente nessa experiência que você teve, Mikens? Não, né? Não tava, mas você me aconselhou nas vésperas. E, cara, deu ruim, morreu o personagem, foi um trem. e no final ainda fugiu, cara, saca? Falar nisso, um grande abraço, José Alfredo, Gustavo, Giovana, Thiago, ó, vocês moram no meu coração. Mas aquele dia lá foi massa, hein? Nossa, não, agora você tá falando pra eles que a culpa deles morrer foi minha, né? Tipo, exatamente. Entregou o Luigi pra Cristo agora. Foi muito bom, cara. Não foi não, foi pai, eu lamentei. Não sei. Olha o sadismo do Michael saindo também. Não, isso aí a gente já conhece. No primeiro episódio, vocês lembram da minha entrada, né? Depois que eu passei aliás, depois que o Luigi voltou pro Brasil, eu peguei essa fama de ser um mestre malvado, assim, tipo, gratuito, cara. Não, você tá vendo? A gente não é maldoso, a gente quer botar um desafio pros jogadores, deixar a coisa mais realista, mais interessante. Aí eles já vêm com alcunhas. Você tá sendo maldoso, tá sendo sádico. É injusto. Eles acabam te irritando, você vai lá e mata eles. Acontece. Então, né, aqui dos metamorfos, qual que é um dos maiores problemas? Porque alguém tem que interpretar um jogador, um personagem do jogador. Se o mestre fizer isso, os jogadores vão começar de metajogo, na cara tem alguma coisa errada, ele tá dominado, não é ele, e já começa. O que é o ideal? Você pegar o jogador que vai ser, digamos assim, interpretado pelo metamorfo, dar um bilhetinho pra ele, chegar no canto, conversar, explicar a situação pra ele e pedir pra ele se comportar como se ele fosse o metamorfo. Pode ser um doppelganger, pode ser alguém que está sob magias de disfarce. O ponto é que o jogador tem que entrar na brincadeira, porque senão realmente fica impossível você fazer isso. E basicamente dessa forma você consegue evitar que os jogadores percebam. Ainda tem aqueles mais espertos que ainda vão ficar meio paranoicos, vão suspeitar um pouco, porque chamam você no canto, daqui e tal. Mas acontece que a única forma que eu encontrei de fazer isso foi dessa maneira. Temos aí o Michaels, né, que ele falou pra gente. Você quer contar como aconteceu, Michaels? Eu coloquei isso aí em prática. Eu lembro que eu tinha conversado com você uma semana antes e tal. E, na verdade, assim, né, eu tava narrando uma campanha, eu precisei, era até uma campanha oficial, mas eu precisei, por causa de semana de trabalho e tal, eu precisei puxar uma espécie de spin-off um pouco menos, como se diz, um pouco menos detalhada para poder eu conseguir narrar naquela semana pra galera. E aí eu tinha colocado já um grupo de ladrões, né, agindo ali nas proximidades da cidade em que eles estavam. Eles estavam próximos ali da cidade de Brishander, na costa da Espada, e aí eles tinham um grupo de ladrões agindo, e eles foram atrás desse grupo de ladrões. Eu já tinha colocado que o líder do grupo de ladrões era um doppelganger, que estava se passando por um ladrão, assim, e tal. Ladrão até, assim, o personagem mesmo desse ladrão, ele existe na aventura e tal. Só que eu, tipo, pensei no doppelganger como uma saída para não estragar o plot da aventura.
E aí, o que acontece, né? A galera foi atrás dele e acabou que a gente não terminou nessa mesa e sobrou o próximo, né? E eu conversando com o Luigi falou assim, dá pra fazer isso. E me explicou o que ele acabou de explicar. E eu falei, cara, eu vou tentar fazer isso. Eles tinham terminado a mesa já tendo capturado o Doppelganger, né, e tal. Aí, tipo, na madrugada, teve uma hora que ficou o mago lá de vigia, né, tipo, o mago ficou de vigília lá e tal, e o mago acabou sucumbindo ao Doppelganger, ele afastou o cara, e aí, cara, criou o gap perfeito, porque, tipo, quando ficou só o Doppelganger e o cara, e eles não sabiam que era um Doppelganger ainda, quando ficou só o Doppelganger e o cara, eu tirei o jogador da mesa, entendeu? Tipo, eu ia rolar a interação, eu tirei o jogador da mesa. E aí, cara, tipo, eu tirei o jogador da mesa, mas assim, eu expliquei pra ele e tal, e falei pra ele, cara, vai rolar um X1 e tal, a não ser que você, tipo, não vá com o cara. Claro, eu dei a chance, né, pra ele. Tipo, ofereci ali todos os foreshadowing possíveis, mas ele quis seguir e tal. Quando ele seguiu, eu falei pra ele, não, beleza, então vamos rolar a iniciativa, porque o cara vai tentar te atacar e tal. Aí, acabou que no combate mano a mano, eu fiquei com a iniciativa e, tipo assim, o cara acabou... O mago acabou morrendo, essa que é a real. Um abraço, Thiago, saudades, cara. E aí, tipo assim, mano, ele ficou, o Doppelganger ficou, e eu falei pro cara, inclusive, Thiago, cara, muito obrigado, velho, você foi demais aquele dia, cara. Porque, tipo, velho, ele tinha acabado de perder um personagem e tal, mas mesmo assim ele entrou na brincadeira, fez igual isso que o Luigi tá falando, ele entrou na brincadeira, assim, legal. E aí o Doppelganger assumiu a forma dele e voltou, e o Thiago continuou interpretando o personagem dele de boa. Só que o Thiago, tipo, assumiu uma postura de liderança e tal, e levou a galera pra onde eu queria que ele levasse e tal. Quando chegou lá e a treta, tipo, ficou ruim lá, uma galera esperando eles e tal, tipo, o Thiago ainda... fez, tipo, tudo que eu tinha combinado com ele, ele fez maestralmente, cara. Disparou o alarme na hora que ele precisava disparar e fez parecer que tinha sido sem querer, entendeu? Cara, ele fez tudo perfeito. Na hora que a treta chegou, ele vazou fora e deixou a galera, entendeu? Cara, a luta foi tensíssima, eles estavam com um a menos, a pare deles, eles estavam sem entender, porque o Thiago não revelou, eu sou o Doppelganger e tô indo embora. Ele simplesmente correu, simulando que ele estava correndo pra salvar o personagem dele, sabe? A galera ficou puta na mesa, tipo, todo mundo maluco. Do nada isso, né? Do nada, e aí o combate fluiu lá, cara, assim, eles conseguiram passar do desafio, mas eles ficaram muito pilhados. Tanto é que o bárbaro do grupo, o nosso querido José Alfredo aqui da Ordem também, o bárbaro do grupo e o latino, eles só foram atrás, rastrearam e tal, só que, cara, aí é aquela hora que o dado, ele pega e fala assim, ó, isso foi tão lindo, mas tão lindo, que eu não vou estragar. Mano, quando eles estavam quase alcançando o Doppelganger, que aí eu deixei o controle com o Thiago, né? Quando eles estavam quase alcançando o Doppelganger, o Thiago já pega e me manda, cara, eu vou dar raid. Mano, e ele me tira um 20 no raid dele. E aí, cara, ele ficou escondidinho ali, de boa. E os caras, tipo, chegaram procurando ele, não conseguiram chegar furtivo, porque se eles perdessem o passo, eles iam, como se diz, né? Não iam conseguir alcançar. E aí eles não chegaram, tipo, furtivos, sabe? E aí eles chegaram e o Doppelganger escondido viu eles, sabe? Cara, e eles ficaram tentando procurar lá um tempão e não conseguiram encontrar. Resultado, voltaram para trás, fizeram a trilha, né? Voltaram para a cabana onde eles estavam. Chegou lá, eles conseguiram identificar a trilha da noite, acharam o corpo do mago, de zoeira ainda acharam um bilhetinho lá, sabe? Desejando boa sorte para eles na próxima. Essa forma de passar informação pro jogador é muito clássico do Luigi, os recadinhos. Mesmo com o Luigi é aquele bloquinho de papel do lado, assim. Quando ele arranca um pedaço e começa a escrever, você já fica... Aí fica a dica, pessoal. O bloquinho, assim, pra mandar mensaginha, tipo assim, bilhetinho, é muito útil. Porque se você
era com isso, ninguém vai estranhar quando você fizer. Se não, se você começar do nada a fazer isso, aí vai virar toda uma paranoia dos jogadores. Isso é uma coisa legal. Até uma dica bacana, né? Da gente falar, cara. Se você usa o papel, o bilhete e tal, ou se você costuma tirar o jogador da mesa para passar alguma informação, é sempre muito importante, galera, quando vocês estiverem mestrando, que se você for fazer alguma coisa muito importante, você faça várias vezes, sabe? Não só tipo, naquele momento importante, porque vai ficar todo mundo de olho em cima do cara. Então, assim, você nunca usou isso. Aí você quer passar a usar isso agora na sua mesa, você escutou aqui, ouviu em outro lugar, porra, eu vou usar esse negócio de pegar bilhetinho e tal e começar a passar informação dos meus jogadores. Cara, não chega lá e, tipo, pega um bilhete, escreve, a partir de agora você é um doppelganger, ou você é um doppelganger que tá disfarçado do seu personagem, entrega na mão do cara. Sei lá, dá um bilhete para um, dá um bilhete para outro, informações nada relevantes, mas que você induz ele ali a manter um certo segredo. Isso muitas vezes vai fazer até com que o grupo preste mais atenção em um jogador do que em outro, e aí você explora esse outro lado do cara. E, tipo assim, essa questão de jogar RPG, cara, quanto mais experiente o seu grupo vai ficando, mas você tem que achar meios de desafiar a mentalidade deles, né? De desafiar a capacidade de raciocínio deles, né? Igual no episódio anterior eu tinha citado isso, né? Tipo, a questão de que tipo, existem tipos, né, de jogadores, existem formas de jogar RPG diferentes, distintas, né? No sentido de que uns gostam mais de uma coisa, outros gostam mais de outras e tal. Mas, assim, uma coisa que eu acho que é meio que um senso comum, assim, ou maior, é que quanto mais você aprofunda em um negócio, quanto mais você estuda, quanto mais você se dedica ali, mais você quer vencer desafios maiores, né? Então, acho que é super válido você tentar inovar mesmo na sua forma de jogo, assim. E o povo fala que eu fiquei mal depois que o Luigi passou a andar com a gente, vamos dizer assim. Mas isso é uma verdade, cara. Eu aprendi Isso é muito. verdade. É verdade. Mas como assim? Achei que você me defender, sei lá. Eu passei a ser mal, cara. Eu aprendi uma coisa, assim, até vale citar aqui um podcast que eu curto bastante, e assim, conversando com o Luigi e ouvindo o Rafael Balbi do Regra da Casa, né, que tem lá o Café com Dungeon, eu cheguei assim, cara, o seguinte pensamento como mestre. Assim, cara, eu torço pro meu grupo, sabe? Eu não jogo contra eles, sabe? Eu acho massa quando eles conseguem desvendar um mistério, eu acho massa quando eles conseguem sair de uma batalha épica, todos eles vivos, igual aconteceu na minha última sessão narrada, em que tava só o Luigi mais um cara, o Rodrigo, e tipo, eles estavam com uma batalha bem complicada, com assim, poderes mágicos nerfados, lugar trancado, e eles conseguiram sair de lá vivos, cara, e eu fiquei super feliz com isso. Mas ao mesmo tempo, cara, a gente tem que entender assim, se você aliviar, você meio que tá subestimando a mentalidade do jogador, sabe? Tipo, você tá... se você pega mais, vamos supor, você tem um grupo de veterano, igual é o meu grupo. Estou falando também para vocês chegarem a fazer isso com um grupo de iniciante, que a galera tá conhecendo o RPG e tal. Mas assim, velho, se você começar a aliviar, tirar o pé, passar a mão na cabeça e tal, cara, você tá subestimando o seu jogador, você tá, tipo, subestimando que ele não dá conta de vencer aquele desafio que você tá propondo para ele. De certa forma, você tá tirando a oportunidade dele fazer uma parada massa, entendeu? Dele realmente transformar o personagem dele num herói, num cara que é acima da média mesmo, num cara que tá ali pra poder vencer mesmo, sabe? E é o herói que o jogo propõe. E dependendo
A gente sempre tem que se atentar muito a isso, a questão sistêmica. Dependendo do sistema que você tiver, cara, você tem que levar em consideração o sistema, ele já coloca o personagem como um herói. Entendeu? Por exemplo, pega os monstros de D&D. Se você zerar o HP do monstro, a orientação da regra é que ele morra. Se o jogador zera o HP, ele ainda vai ter os death saves para rolar. Então, assim, na maioria das vezes, se estiver lutando contra o Luigi, não. Provavelmente ele deu um jeito de tirar o death save fora. Mas assim, então, os jogadores já conduzem personagens que estão acima do normal, sabe? Já são meio que super-humanos. Então, assim, cara, você tem que dar mais do que o espaço para a ficha do cara brilhar, você tem que dar o espaço para o jogador brilhar mesmo. Eu acho que esses desafios, eles ajudam o jogador a brilhar. Tem que entender o cenário, né? Entender quem que são os jogadores e tudo mais. Porque até essa questão de puxar o jogador no canto, falar com ele, propor esses desafios que nem essa sabedoria sádica do Luigi, a forma também de evitar aquele metagame involuntário, né? Às vezes você já tá lá na mesa, todo mundo já se olha assim, já sabe do que tá acontecendo. Aí acaba que perde um pouco também, né? Daquele mistério, aquele suspense que pode acontecer ali. É um item que sim, que pode ajudar bastante nessa questão de vocês conseguirem colocar, nem sempre metamorfo, nem sempre doppelganger. Você pode colocar um NPC, um ladrão, se disfarçar, que é o chapéu do disfarce. E na quinta edição, inclusive, ele é um item incomum. Sendo incomum, ele pode ser utilizado por bastante NPCs. Não tem que ter medo que é um item raro, um item lendário. Não. É um item comum. E ele pode ser usado por jogadores que, na maioria das vezes, né, não vão quebrar o jogo. Embora tenha a chance de encontrar um jogador que é tão inventivo com esse chapéu que o mestre não consegue lidar com ele. Pode acontecer. Você já usou, Luigi? Já usei e amei usar. Nos conte sua experiência. Não, eu era um bardo, cara. Então, você pensa um bardo com um chapéu desse. Qualquer lugar que eu conseguia embromar as pessoas. Eu sou o nobre desse lugar, essa aqui é minha casa, vocês não estão me reconhecendo, deixa eu passar aqui. Entrava na casa do nobre, pegava o que eu queria, dava fora sem ninguém me incomodar. O mestre ficava pé da vida comigo. E visão no escuro? Acho que visão no escuro é um ponto que não entra nem... Não é uma sabedoria sádica, mas é mais um abrir os olhos para visão no escuro. Olha só que poético isso. Porque muita gente tem dúvida, né? Muita gente tem dúvida sobre como é que funciona. E que uma retificação, assim, né? Que o humano é o que mais sofre bullying na quinta edição, porque ele não tem visão no escuro. Todo mundo tem visão no escuro, o Halfling tem, o Elfo tem. O humano não tem. Ele é o único que é obrigado, assim, a levar tochas. Mas isso aí é uma má interpretação da regra, porque muita gente acha que eles enxergam perfeitamente na escuridão. Não é assim. Eles podem ver até 9 metros ou 18 metros, dependendo do tipo de visão no escuro, como se fosse uma zona de luz fraca. E na zona de luz fraca, como se fosse luz normal. O que isso quer dizer? Eles podem enxergar até 18 metros? Podem. Mas todos os testes de visão são feitos com desvantagem. E quando os testes são feitos com desvantagem, a percepção passiva também tem -5. Então é meio que bom relembrar, sempre pedir o grupo para trazer tochas, ter um mago que faz luz, porque mesmo que você enxergue no escuro, não quer dizer que você goste de enxergar no escuro, vamos dizer assim. Lembrando que a gente está falando de D&D quinta edição, né? E lembrando, antes que nós sejamos, Luigi, atacados pela galera da regra, o Halfling não, amigo, o Halfling não enxerga no escuro, não. Perdão, então eu confundi com o Pathfinder, que ele tem visão na penumbra, então. E visão na penumbra sumiu na quinta edição, né? Ninguém nunca mais ouviu escrito visão na penumbra. Pois é. O Halfling tem um negócio melhor que visão no escuro, chamado sorte. Que às vezes o jogador esquece de usar. Nossa. Coisa que é interessante também, essa não é bem regra, assim, né? Ou pelo menos eu não me recordo agora. Não tô me recordando agora se tá dito ali na regra. Mas é meio que convencionado isso, né? E eu acho que já vem de um tempo isso. Assim, galera, o que acontece? A visão no escuro, ela funciona no escuro, né?
Então, às vezes você tem aquele corredor que está todo escuro e a sala onde os jogadores estão, ela está iluminada, você tem uma fonte de luz. Então, você não tem aquela parte em que os olhos de quem consegue enxergar no escuro fez a adaptação. O cara só olhar para o corredor não vai fazer com que ele possa enxergar o corredor. Ele precisa ir até o corredor, ele precisa estar no escuro para que a visão dele se adapte e ele consiga ver. Se ele tem uma fonte de luz iluminando ele ali e tal, ele olhar para o escuro, ele não vai conseguir enxergar. E outra coisa também, e lembrando aqui, Michaelins, quando você enxerga no escuro, você não enxerga cores, você enxerga somente formas. Igual uma vez, acho que você lembra, né, que estava descrevendo um quadro. Peraí, mas a gente enxerga, tá escuro, a gente vê as formas, a gente não consegue perceber o quadro ou conseguir ler um livro no escuro, que eu vou ver as páginas, mas eu não vou conseguir ver o que está escrito nas páginas. Exatamente. Você tem essa questão de você consegue detalhar, você não consegue um detalhamento tão bom assim, né? Até assim, tem alguns monstros, você olha no manual, eles até descrevem, né? Eles fazem uma descrição de alguns aprimoramentos dessa visão no escuro, justamente porque o senso comum dela, ela é um tanto quanto nerfado, né? A visão no escuro, Luigi, me lembra de uma outra questão também, cara, que vai mais ou menos nesse mesmo sentido, que quando a gente pensa só no nome, visão no escuro, né? Ou a gente pensa só no efeito, a gente esquece muitas vezes de se atentar à regra que está por trás daquela questão, e com isso a gente acaba dando mais poder à característica do que ela realmente teria. Um exemplo é a magia invisibilidade, né? Tipo, quando você usa invisibilidade, cara, se você for lá na descrição, que não tá na magia, a descrição que tá lá nas condições, né? E você vê a condição invisível, então, o que acontece, cara? Ela, na verdade, ela não impede você de que alguém venha te atacar ou qualquer coisa do tipo. Ela facilita para você um teste de raid, ela permita que você faça raid em qualquer lugar, né? Mas sem rolar esse teste de raid aí, você só tem, assim, só existe a desvantagem para alguém te atacar, e você tem vantagem para atacar a pessoa. Mas isso não muda o fato de que antes de... tem muito jogador, assim, antigamente, inclusive eu, né, imaginava ela muito dessa forma. O cara usou invisibilidade e usou depois movimentação, você não sabe mais onde ele está ou qualquer coisa do tipo. Não é bem assim, né? Tipo, se ele usou invisibilidade e se movimenta, no momento algum ele descreveu para você que ele estava tentando se esconder ou qualquer coisa do tipo. Ele tem o direito de fazer isso, mas ele precisa gastar sua ação para fazer isso e tal. Então, assim, o monstro, o inimigo, ele pode simplesmente ir para a direção, né, e a representatividade da dificuldade dele encontrar o exato local na quinta edição está prevista na desvantagem que ele vai ter no ataque, e não na condição de, ele não está me vendo, entendeu? Então, assim, aqueles detalhezinhos, assim, que às vezes a gente faz com que o jogo se torne mais fácil, mais pro player, né? Por conta de não se atentar a pequenos detalhes ali que tem na regra que faz diferença. Você conhece, Michaelins, a magia Glyph of Warding, aquele glifo de proteção? Isso. Então, em termos de regra, eu pesquisei um pouco aqui e não achei ninguém que dissesse, confirmasse ou negasse. Você acha que na escuridão, já que o glifo é um símbolozinho desenhado, alguém poderia ver ele na escuridão? Cara, e aí entra naquelas milhões de regras que a gente tem que abre para debate, né, cara? Porque, assim, depende, eu acho que depende muito, né? Porque acho que na escuridão não daria para o cara ver nem nada do tipo. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, ele tá usando um detect spell, né? Alguma coisa do tipo, aí ele já gritaria pro cara também, né? Assim, acho que se tiver só na escuridão, acho que eu não permitiria o jogador ver assim, não, sabe? Aí o próximo sabedoria sádica, você faz um Glyph of Warding com bola de fogo, o carinha tá no escuro porque não quer chamar atenção, explode na cozinha.
É, tudo porque ele queria roubar um frango. É a morte mais Goblin que eu já vi aqui na minha vida, então, cara. Ai, cara. Nossa, ele explode na cozinha onde tem um barril de óleo. Deixado por um dragão furtivo. O que eu tô enfrentando, gente? Luigi, vamos aqui agora. Eu estou na minha mesa e tem aquele cara que tá tirando vantagem em tudo, tá com os melhores dados, aquele cara que tá até irritando o mestre. Você fala assim, cara, não consigo assassinar esse player de forma alguma. Eu gosto muito de jogar com o André também, cara. Eu acho ele um cara sensacional. E aí, Luigi? O engraçado é que o Mike já sabia que ele tá falando do André, né? O André já foi mais citado nesse podcast do que... Ô, André, vem gravar com a gente, cara. Cara, o André é o tipo de pessoa que se der 2 dados a ele tira 3,20. Nunca vi alguém igual ele. Voltando a matar os players, né? Foco aí. Uma das partes mais difíceis no RPG é você conseguir usar de maneira própria um assassino. Deixa eu só fazer um parênteses. Vamos falar de matar o personagem, né? Porque vamos já é sabedoria sádica e a gente falando de matar player não vai dar muito certo. Nossa, ficou parecendo... Tem alguns jogadores que a gente meio que quer matar, né? Mas vamos deixar isso de fora. Falando em matar player, depois da sessão, anote para onde o cara tá saindo. Sempre pega rota tal, daqui tal. Voltando aqui, né? Se você quer tentar assassinar um dos personagens dos seus jogadores, mas nunca conseguiu, você vai reparar que é bem difícil. Geralmente, ele sempre vai ser visto, vai ser notado, vai ter alguma coisa que vai impedir você de conseguir até tentar esse homicídio, né? Você não consegue nem chegar perto. Geralmente, eles encontram o assassino antes e matam ele antes. O que foi um meio que eu encontrei meio que de colocar assassinos que tem o truque de ilusão menor. Muita gente fala ilusão menor é um cantrip, é um truquezinho, não serve de muita coisa, é uma magia inútil. Meu chapa. Você pode fingir que tem uma porta onde não tem, onde seria um beco, por exemplo, e acertar uma flechada no jogador. Se ele sobreviver, ele vai ver uma porta, ele não vai saber quem acertou ele, de onde acertaram ele, e vai ver uma rua com ninguém. Você vai começar a ver seu jogador entrando em desespero, entrando em crise. E assim que você conseguir distanciar um pouco, antes sem perder ele de vista, você faz outra ilusão menor, sei lá, de uma pedra, seu assassino tá agachado agora, e dá outro ataque furtivo nele. E vai continuando. O truque dura 1 minuto, não requer concentração, nem componente verbal, então ele pode ser usado de maneira silenciosa. O importante é não ser visto. E se divertir torturando o player. Talvez você pode colocar um beco onde tem uma porta, mas tem 3 assassinos por trás, sabe? Aí vem 3 dardos de besta de uma vez. Você que sabe. Você que sabe, o sadismo é seu. Você coloca emendando a parte 1, você coloca uma passagem onde na verdade é um buraco com uma armadilha, né? Também pode fazer isso. Uma passarela ali. Mas agora, pegando um pouquinho desse sadismo aí do assassino e tal, do assassino de personagens e tudo mais, uma dica que eu dou e que eu aprendi, esse foi um estudo que eu aprendi por ter o Luigi muito na minha mesa como um jogador. Cobaia. Quando você tem um jogador assim... Porque assim, galera, o Luigi tem essa fama de ser temido aí como mestre, mas eu vou falar pra vocês que como jogador ele é pior. Sim. É melhor você ser jogador dele do que você ser mestre dele, sabe? Os personagens do Luigi eram aqueles que matam a bruxa no chicote. Só você ter uma ideia. Mas sabe o que é uma dica interessantíssima para você, mestre? Tem um jogador assim que ele é muito bom em montar uma ficha combada. Carregue com o seu mago, ou o seu bruxo, ou o seu feiticeiro, Coroa da Loucura. É uma magia fenomenal para você voltar aquela ficha perfeita contra a pare.
Cara, eu fiz isso com o Luigi. E, tipo assim, mano, eu convidei ele pra jogar de última hora, né? Numa mesa, porque um amigo nosso tava em Goiânia. E aí eu convidei ele pra jogar de última hora e falei, cara, você tem que montar um personagem nível 15 aí. Aí ele só pegou e me mandou assim, eu trabalhando, ocupado pra caramba, ele mandou assim, posso fazer multiclasse? Eu pensei, Lá vem. Aí eu falei assim, uai, mas qual multiclasse você vai fazer? Não, eu quero 9 níveis de ladino e 6 níveis de monge. Aí eu falei, caralho, o que ele vai aprontar? Beleza. Chegar a ficha do Luigi. Eu olhei assim, dei uma passada de olho pra ela e falei assim, não, velho, não é possível não, cara. Né? E aí, beleza, fomos jogar. Cara, eu peguei, olhei pra ficha dele e falei assim, passei. Lá, eu já tava pronto já, o meu necromante já tava pronto. Fui lá nas magias dele, troquei umas 2 ou 3 magias dele por causa da ficha do Luigi. E uma delas que eu coloquei foi Coroa da Loucura. Cara, foi uma cena muito épica. Tipo assim, eles entraram lá e o Luigi combinando um monte de combinando o Passo da Sombra com Sneak Attack, Assassinate e tudo, né? E aí, cara, quando ele chegou, tipo, pulou no meu mago, eu tinha uma cobaia do mago, então eles acharam que o principal era o cara ali do centro, e quando eles foram nesse cara, o mago era outro cara, na verdade. E quando ele chegou ali, eu Coroa da Loucura. Amigo, o resto da party foi castando invisibilidade, nego correndo pra fora. Entendeu? O jogador que eu marquei com o personagem do jogador que eu marquei com a Coroa da Loucura era tipo, cara, um personagem de acho que quase 1 ano, se eu não me engano, de desenvolvimento. Era um clérigo, assim, ícone da mesa e tal. O jogador mesmo, ele ficou em desespero, assim, ele passava a ficha dele, mais de uma folha, né? Ele passava ela de um lado pro outro, tentando caçar alguma coisa pra ele sair fora dali, sabe? Não, o Mariano entrou em desespero quando eu falei, Mariano, você é o mais próximo, eu vou tentar matar você. Ele ficou branco, entendeu? Ai, cara. Eu fiquei no dó dele, coitado, que ele assustou, tipo assim, não, eu tento correr, mas Mariano, o deslocamento tá maior que o seu, eu te alcanço. Até como jogador, né, só o sadismo pra matar o player. Vou tentar ter transportada, que tal, vou tentar fugir, vou tentar isso, tentar aquilo. No final até que teve uma ideia boa, né, que usou o campo anti-magia, e quando eu entrei pra atacar ele, eu voltei ao normal. A ideia foi muito foda. Foi. Vamos lá, a gente tá falando muito de sabedoria sádica pra mestre e tudo mais, e uma sabedoria sádica aí pra player. Você tá com naquele contexto em que vale ali uma pitadinha de Luigi no jogador. O que você recomendaria? Olha, o que eu recomendo não é nem exatamente um sadismo, sabe? Eu vou te dar um exemplo, Guilherme. Uma vez que eu tava jogando com o Myclins, acho que foi a primeira vez que eu joguei com o Myclins, eu tô lembrado que eu fiz um bárbaro. Você lembra disso, Myclins? Eu lembro, pra caramba, aquele bárbaro é engraçado até. Bruxaria! E basicamente era um bárbaro do caminho totêmico do urso. Então eu podia dobrar a força que eu carregava, eu tinha vantagem em testes de força. E o que aconteceu? A gente foi enfrentar um monstro numa ponte estreita, um lugar estreito, que era realmente apertado. Ao invés de dar dano, né? O bárbaro parece que sabe só bater com o martelo. Criando aquele NPC, velho. Hã? Uma semana criando a ficha daquele NPC. Aí, Guilherme, eu olhei assim, olhei pro bicho, olhei pro abismo. Eu vou fazer um teste de força. O Myclins me olhou sem entender, que estava acostumado a ouvir bárbaro falar eu ataco ou eu entro em fúria, eu acho, não é, Myclins? Com certeza, eu já tava esperando já, velho. Meu primeiro ataque ia ser desarmar. Eu ia desarmar no abismo, velho. Você já sabe, seu machado ia parar lá embaixo.
Isso que foi engraçado, eu nem pensei em atacar. Eu olhei o bicho assim, vou fazer um teste de força, eu tenho vantagem, minha carga é dobrada. E sabe o que eu lembro? Sabe o que eu lembro? Desculpa, mas é porque realmente você vê, quando é a questão assim, ó, estratégia como estratégia, às vezes você encaixa, você pega tão de surpresa quem tá tentando criar ali uma estratégia que você quebra totalmente o sistema. Eu lembro que eu tinha iniciativa e eu usei o meu primeiro turno para preparar a ação. Porque o que eu queria? Eu queria desencadear a minha ação em cima de você, te desarmando, para que eu tivesse a minha ação e pudesse jogar um machado no abismo. Depois de anos, saber tanto que eu quebrei sua campanha, coitado. 2 meses depois ela não continuou. Nossa. E basicamente, Guilherme, eu peguei a criatura e joguei no abismo. Fiz meu teste de força, peguei e joguei o monstro fora. O que tinha sido tudo planejado pra você. O detalhe é que ele jogou o monstro e o item que eles precisavam pra seguir, saca? Eu era um bárbaro, vamos dizer assim. E basicamente é aquela questão, sabe? Não ficar naquela caixinha de só atacar, só ficar concentrado na regra de pegar, bater, dar dano, acertar se é do oponente. Tenta pensar maneiras diferentes de resolver um problema. Se eu posso jogar uma criatura no abismo, eu vou jogar a criatura no abismo. É uma escolha válida, na minha opinião. Isso é uma coisa legal de falar, que a gente tá sempre discutindo nas nossas mesas sobre isso, né? Não é que rolou iniciativa, que começou a iniciativa, que o negócio é todo mundo atacar, né? Tipo assim, cara, tem muita mais coisa pra você poder fazer. Desarmar, fazer empurrar em algum abismo e tudo mais. Uma experiência que a gente teve, não um tanto recente, alguns meses atrás, né? Depois de uma intensa luta, né, contra vários cultistas, eu de bardo, o Luigi com o seu querido Yessus. Clérigo da vida. O seu clérigo da vida, inspirado num... Enfim, não iremos citar nomes aqui, ou vamos? Mas não precisa nem citar, né? Pra bom jogador, a referência já bastou. Foi depois de uma luta intensa, assim, todo mundo sem magia, sem nada, todo mundo já ferido, a gente conseguiu sair de lá. Entra nesse porão onde a gente tava, a maior vilã de toda a história, de todo o contexto ali nosso. E eu lembro exatamente desse momento. O Max falou, não, ela tá ali, na escada ali do porão, e ela tá descendo, e vocês viram a presença dela. Aí todo mundo, nossa, lascou, ferrou agora já era, não sei o que e tal. Luigi, não, vou tentar acertar ela com o chicote e puxar ela escada abaixo. E assim que ela caiu, a gente juntou ali e bateu todo mundo nela no chão. Sim, não deixa ela levantar de jeito nenhum. Ai. Cara, que sacanagem, velho. Que sacanagem. Ai. E eles fizeram isso, galera, ao som da música tema do anime Jojo. Entra a música Jojo agora, não? É o Golden One, o tema do Giorno. Nossa, aquele tema salvou tanta gente. Salvou. E ainda vai rolar um próximo podcast sobre esse tema. Nossa. O misticismo, né? Das músicas que ajudam os players ou que matam eles quando elas são pausadas. Desculpa, Aleph. Até hoje eu me sinto culpado pela morte daquele personagem do Aleph, gente. Coitado. Um dia a gente conta essa história pra vocês, mas... Luigi, você foi culpado. Oi? Eu tô vendo que você não gosta de me ajudar, você gosta de enfiar a faca mesmo, né, Mari? Aprendi com você.